Ouça agora uma mensagem na voz do pastor Jorge Lima. Abram suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Aleluia! Mensagem de hoje, um vaso de honra. 2 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 15 e depois vamos pular para o 20 e 21. 2 Timóteo 2, vamos ler o verso 15, depois o 20 e 21. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Verso 20 e 21. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Queridos, escute só isso daqui. Já é um hábito, sempre que eu estou em trabalhos nas igrejas, a gente sempre acaba ministrando para o grupo de obreiros, para os ministérios, e é normal que por causa disso Deus venha nos trazer mais e mais mensagens sobre isso. Essa mensagem de hoje, eu estive ministrando ela agora quarta-feira, ali para os seminaristas, ali no seminário. Infelizmente, o tempo era curto, só foi 20 minutos, não deu para passar tudo, mas hoje nós vamos passar ela aqui de uma forma totalícia para você. Aqui Paulo estava estimulando o seu obreiro Timóteo para que fizesse uma boa obra para Deus, para que fizesse uma obra fiel para Deus, porque Timóteo estava intimidado com as coisas que estavam acontecendo, Timóteo estava temeroso com tudo que estava acontecendo, e o Paulo então começa a escrever para Timóteo cartas recomendando a ele um despertamento, estimulando ele a um despertamento, a uma atenção melhor, a confiar mais em Deus. E ali o Paulo chega no verso 15 e diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado, sem ter do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Aí depois o Paulo pega do verso 16 até o verso 21, e ele começa a fazer uma analogia, ele começa a fazer uma comparação, dizendo: Timóteo, assim como numa grande casa tem vários tipos de vaso, tem vaso de ouro, tem vaso de madeira, tem vaso de barro, cada um com uma determinada finalidade. Uns você acaba colocando flores, outro é para colocar óleo, outro é para colocar trigo, cada um com uma devida finalidade, mas também existe vasos que são de honra e vasos que são de desonra. Existem obreiros que são de honra e obreiros que são de desonra. Mas o que tem a ver vaso com obreiro? Tudo a ver. Porque até o bispo pregou lá no nosso encontro de adultos, em Serra Negra, e ele levou o texto de Isaías 64, dizendo que Deus é o grande oleiro e nós somos apenas barro em suas mãos, por onde o Senhor faz do barro um vaso. Então observa só o seguinte: dentro de uma casa, analogia, o que Paulo estava querendo dizer a Timóteo é: dentro de uma igreja existem os obreiros, que são todos como vaso, mas tem aqueles que são vaso de honra e aqueles que são vaso de desonra. Tem aqueles que vivem dando glórias a Deus e sendo instrumento para a glória de Deus, e tem aqueles que estão servindo de vergonha, que estão servindo de escândalo. E a mensagem de hoje para vocês é mostrar, trabalhar em vocês 3 coisas que você tem que ter na vida para ser um vaso de honra. 3 coisas. Nós temos aqui levitas, temos diáconos, temos presbíteros, temos pastores, temos pessoas de vários departamentos. E o que Deus espera de você, e o que a igreja da Vila Nive espera de você, é que você seja um vaso de honra. Então, à medida que você estiver sendo ministrado hoje, e você perceber que algo em você precisa ser mudado e melhorado, faça isso. Porque a palavra do Senhor diz no verso 21, portanto, se alguém é vaso de desonra, purifique-se dessas coisas, para se tornar um vaso de honra. De desonra para um vaso de honra. Eu tenho, pelo chamado de Deus, nós pregamos em Wesleyanas, Assembleias, Batistas, Presbiterianas, percorremos várias partes aí do Brasil e até alguns países da América do Sul onde já estivemos, e nós
acabamos que a gente conhece vários tipos de pastores, de levitas, de obreiros e, lógico, uns são de honras e outros são de desonra. Agora, como ser um vaso de honra? Como podemos fazer? O que devemos fazer para ser um vaso de honra? No verso 15 tem 3 tópicos, 3 características que mostram como você pode ser um vaso de honra. Quem está preparado e deseja aprender, diga amém. Amém. Então vamos nessa, tá bom? Primeiro, para você que quer ser um vaso de honra, o verso 15 diz: procura apresentar-te como obreiro aprovado. Começa aí. Interessante, pensando aqui comigo, talvez você agora vai acreditar no que eu vou te falar, pensando junto comigo. Se o Paulo está dizendo para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado, quer dizer que o Timóteo não estava tendo excelência no que estava fazendo. Já parou para pensar? A palavra de Deus tem detalhezinhos que você vai lendo e você começa a interpretar, às vezes dá uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas aí você vai buscando, o Espírito Santo vai te revelando. O Paulo diz para Timóteo, procura apresentar-te como obreiro aprovado. Ou seja, Timóteo, você está pisando na bola. Você está com medo, porque Paulo escreve lá em 2 Timóteo, no comecinho do capítulo 1, e diz, Deus não te deu um espírito de medo, né? E muitas outras coisas que o Timóteo estava amedrontado. O Timóteo não estava sendo um obreiro aprovado. Ele estava deixando a desejar. Agora, como que nós podemos ser um obreiro, um vaso aprovado? Que a mensagem aqui é vaso de honra. Como podemos ser um vaso de honra? Primeiro, busque sempre a aprovação de Deus. Diga, aprovação de Deus. Procure apresentar-se como um vaso aprovado. O grande inimigo da aprovação, o grande inimigo de se ser aprovado é a questão de querer se ser usado. As pessoas confundem frutos do Espírito Santo com dons do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo mostra quem Deus é em você. Frutos do Espírito Santo mostra quem você está sendo em Deus. Uma pessoa que ama, uma pessoa que é alegre, uma pessoa que vive em paz, uma pessoa que é paciente, uma pessoa que tem domínio próprio. Mas os dons mostram o que Deus pode fazer através de você. E o que acontece é que muitos obreiros, eles procuram em primeira instância o ser usado antes de ser aprovado. O ideal é que para que você tenha sucesso no seu ministério, para que você seja um vaso de honra, você deve buscar o ser aprovado e junto, paralelo à sua aprovação, você deve buscar o ser usado. Aí você vai ser completo. Obreiro que é aprovado por Deus e obreiro que é usado por Deus é um vaso de honra. Se ele está apenas sendo usado por Deus e não está sendo aprovado, ele vai perder a salvação dele. Nós vamos ler um texto daqui a pouco que comprova isso. Agora, se ele está somente sendo aprovado e não está sendo usado, quem perde com isso é a obra de Deus. Porque Deus nos escolheu. Todos nós, meu irmão, precisamos ser usados. Mas nós não podemos perder aquilo que é primordial na nossa vida. O que é primordial é sermos aprovados, não é ser usado. A primórdia aqui dos acontecimentos espirituais na nossa vida é ser aprovado. Eu me lembro que quando eu comecei na minha vida cristã, não no ministério, mas na minha vida cristã, uma das principais orações minha era, Senhor, me usa, me usa, me usa. Até o dia que alguém me explicou que, antes de ser usado, você tem que ser aprovado. Agora, interessante que muitos ministérios, muito líder de ministérios e muitos obreiros, se vangloriam de estar sendo usado por Deus. Eles ficam até mesmo, vamos dizer, ensoberbecidos. Olha, eu canto muito, eu toco muito, eu prego muito, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E as pessoas esquecem que Deus usa quem quer, quando quer, como quer. 1 Coríntios capítulo 4, verso 6 diz, o que você tem recebido que de Deus não tenha sido dado, e se é Deus que está te dando, por que você se gloria como se Deus não estivesse te dando? Meu irmão, nós podemos ficar alegres de estar sendo usados, mas nós não podemos nos ensoberbecer por causa disso, porque em primeiro lugar,
temos que visar a nossa aprovação. Jesus nunca disse, pelos dons você conhece a árvore. Jesus disse que pelos frutos é que você conhece a árvore. Você nunca vai saber se um obreiro é vaso de honra se olhar para como ele é usado. Você vai saber se ele é vaso de honra se você olhar o que ele tem vivido da palavra de Deus. Quais é os frutos que ele tem? Aí é que você vê se ele é vaso de honra ou de desonra. Muitas pessoas se ensoberbecem por estar sendo usado. Eu lembro uma vez que lá em Lucas capítulo 10, eu estava meditando e Deus me trouxe uma revelação, aonde os discípulos chegaram para Jesus, Lucas 10, verso 16 e diante: Senhor, estamos maravilhados, porque os demônios nos obedecem por causa do seu nome. Expulsamos os demônios e curamos os enfermos por causa do seu nome. Estamos alegres, estamos sendo usados. Senhor, estamos sendo usados. Aí Jesus diz para eles no verso 20, não se alegrem por causa disso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Jesus estava dizendo, olha, ser usado é a coisa mais normal que tem. Porque precede de Deus. Ele usa quem quer, e ele usa como quer. Compreendeu? E eu vou trazer aqui 4 textos para mostrar o porquê que nós não devemos nos ensoberbecer e nos vangloriar de estar sendo usado por Deus. Nós temos que nos alegrar de ser usado por Ele, mas não de nos ensoberbecer e acharmos que somos o bambambam da cocada preta. Quer ver só? Deus usa quem quer e quando quer. Ele usou uma mula. Lembra que a mula falou com Balaão? Ele usou um jumentinho para trazer Jesus e Jesus ser honrado e glorificado diante dos homens. Sabe qual é o contexto espiritual? Assim como Deus usou uma mula e usou um jumentinho, que são animais que não têm um bom entendimento, Deus usa pessoas que não têm um bom entendimento. Deus usa pessoas que não conhecem muito sobre a Bíblia, pessoas que não tiveram oportunidade de fazer seminário, de fazer teologia, pessoas que nem sabem escrever o nome direito, mas Deus usa. Como ele usou uma mula e um jumento que não tem entendimento, Deus usa pessoas que têm uma capacidade de guardar as coisas, de entendimento, menor do que o normal, mas Deus assim mesmo, ele usa. Pessoas que chegam, tem muitas igrejas simples que a gente visita, e aí a gente chega lá, vem aqueles irmãos simples, a paz do Senhor, pastor, e falam, sabe assim, até para falar tem dificuldade, nós estávamos lá, pastor, nós estávamos lá naquela vigília, pessoas simples, sem entendimento, mas que Deus usa para curar, Deus usa para libertar. Eu vi o testemunho de um irmão que cresceu lá nos Estados Unidos, numa cidade do interior dos Estados Unidos, tido como caipira. E ele falava, nós estávamos, nós e desse tipo. Mas ele aprendeu que Jesus curava as pessoas. E aí ele leu aquele texto que Jesus cuspiu no chão, fez lodo com a terra, e untava o cego, e o cego foi curado. Sabe o que ele começou a fazer? Acredite que é verdadeiro. Ele foi numa igreja, falou, pastor, posso orar para o pessoal ser curado? Pode. Fizeram uma fila, ele vinha, em nome de Jesus, qual é o teu problema? Eu tenho um problema aqui no meu braço. Ele, fica curado em nome de Jesus. Qual que é o teu problema? Tem um problema no pulmão, vira as costas aí, abaixa a blusa. E esfregava assim. Estou falando qual é, mas é verdade. Ele não tinha entendimento, era um homem leigo, mas Deus usou ele. Queridos levitas que estão aqui, o fato de você tocar bem ou cantar bem não te dá razão nenhuma para você se ensoberbecer e achar que as coisas só acontecem porque você toca bem ou porque você canta bem. A verdade é essa. Agora vamos lá, segundo exemplo. Deus usa quem quer e como quer. A Bíblia diz que Deus usou um corvo. O corvo vinha e trazia carne para o profeta. Texto muito conhecido. Trazia carne para o profeta. Qual é a analogia espiritual aqui? Deus usou um corvo, um pássaro que gosta de carne. Deus usa as pessoas carnais que tem, sabia? Que tem irmãos carnais dentro da igreja. Pessoas que só gostam de oba-oba, pessoas que só gostam de movimento, e mesmo assim, Deus ainda usa. Porque Ele é bom, Ele usou um corvo, Ele usa pessoas que gostam de carne. Eu estou te falando que está na Bíblia. Eu estou te mostrando coisas que provam que nós não temos motivo nenhum para nos ensoberbecermos e achar que somos melhor do que alguém, ou achar que nós somos mais especiais do que alguém. Porque se Deus usou um corvo, Ele pode usar você também. Ele pode te usar. Eu prego em muitas denominações que o povo gosta de movimento.
Eu falo assim, Jesus, meu irmão, Jesus está aqui. Aleluia, glória a Deus. Se eu falar assim, eu vi um anjo, o povo fica doido. Aleluia! Se tiver armado, tira o revólver e dá tiro. Pá, pá, o anjo, cadê o anjo? Oh, toca em mim, anjo. Pá, pá, o povo fica doido. Por quê? Porque gostam mais de movimento do que de ouvir a palavra de Deus. Eu falava para o pastor Ataúfo hoje na casa dele à tarde, pastor Jairo. Eu dizia para ele o seguinte, tem muitas igrejas que eu sou convidado para ir, só que quando eu chego lá só vou uma vez. Porque quando eu chego lá e eles começam a ver que eu não gosto de movimento, ou seja, primeiro é a palavra de Deus. Aí a unção a gente dá toda a liberdade, afinal de contas somos pentecostais. Agora ir lá para fazer sensacionalismo, agir na carne, falar que estou vendo o que não estou vendo, né? Falar que estou sentindo o que não estou sentindo. Eu não sou corvo para isso, meu irmão. Eu não fui chamado para agir como corvo e gostar de carnalidade. Você entende o mistério? Avivamento é muito bom, mas avivamento não é oba-oba. Avivamento é sobrevivência espiritual. Avivamento não é só você não aguentar ficar em pé e cair no chão e levantar cheio do Espírito Santo. Avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é o que vai acontecer na sua vida depois daquele momento de unção. Isso é avivamento. Então, meu irmão, para você ser um vaso de honra, seja aprovado. Não fique soberbo de achar que você é melhor que alguém, porque você tem sido um referencial ali, mas mantenha-se humilde. Humilde. A outra, agora vai começar a dar uma engrossada. Eu peguei os dois exemplos mais simples, mas agora eu vou engrossar o negócio pela palavra de Deus. Terceiro exemplo, de Deus usa quem quer como quer. Por isso que temos que buscar primeiramente a aprovação. Escute, a Bíblia diz que Israel estava sofrendo na mão da Síria. Fazia muitos meses que não tinha comida em Israel. A Síria não deixava entrar nada lá. Aí Deus pega e usa o profeta para dizer ao rei de Israel, amanhã vai ter comida aqui para todo mundo. O rei fala, não tem como, é impossível. Você vai ver, rei, vai ter comida para todo mundo. Sabe o que Deus faz? Deus usa 4 leprosos de Israel, que estavam numa área de isolamento, porque tinham lepra. Escuta que isso aqui está uma revelação tremenda. Eles tinham uma lepra, e aí esses 4 leprosos pensaram assim, olha, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar no território da Síria, pode ser que eles dêem algumas migalhas lá, a gente come e não morra de fome. Nós não temos nada a perder. E a Bíblia diz, 2 Reis capítulo 7, que eles entraram no arraial da Síria. Quando chegaram lá estava silêncio. Todos os soldados, todo o povo que estava no arraial foi embora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na medida que eles iam chegando perto do arraial, aqueles 4 leprosos, Deus fez com que o povo da Síria ouvisse barulho de um grande exército. Então eles pensavam assim, rapaz, Israel ajuntou força com um monte de gente e vai acabar conosco. Todo mundo fugiu pelo fundo. Quando eles chegaram lá, comida à vontade, tudo que tinha da Síria estava disponível para eles. Aí um falou assim, peraí, não é honesto que a gente faça isso. Não é honesto que a gente fique aqui comendo e o povo de Israel está passando fome. Vamos lá avisar o rei? Aí eles chegaram para o lado de fora, a cidade cercada. Ô rei, o leproso falando. Deus usando o leproso. Entende o mistério? Ô rei, é o seguinte, não sei se o senhor vai acreditar, mas eu e mais 3 leprosos entramos no território da Síria, não tem ninguém lá. E tem comida para acabar. Coisa tremenda. O povo saiu que nem um exército de cavalaria. Todo mundo falou, o que acontece? Deus usou 4 leprosos para alimentar o povo. Entendeu o mistério? Deus usou 4 leprosos para alimentar o povo. Aí você vai falar assim, peraí pastor, ainda não entendi. Eu vou te explicar o lado espiritual. Tem pessoas, irmão, que tem lepra no caráter e Deus usa. Tem levita, meu irmão, que tem lepra no caráter e Deus usa. Tem pastor, meu irmão, que tem o espírito com lepra e Deus usa. Tem diácono, tem presbítero, que tem desvio de caráter, tem desvio de conduta, tem problema no espírito. Está com lepra. Mas Deus, mesmo assim, usa. Está vendo por que você não pode se engrandecer? Está vendo por que você não pode se ensoberbecer? Quando o pastor Ataúfo foi ungido, chamado para a CSD e para assumir aqui a igreja de Vila Nível, eu me alegrei muito, sinceramente, por ele, porque eu tive com ele e a gente ouve do quanto esse homem é humilde, e é dos humildes que Deus gosta mais, sabia disso? Então o que acontece? Por que ele está aqui? Para assumir aquela que é considerada a maior igreja da região de São Paulo. Por quê?
Simples. Porque Deus viu nele a humildade. Entendeu? Deus olhou nele e viu, falou isso aqui. Agora, irmão, entende uma coisa. A lepra na Bíblia, espiritualmente, é tido como se fosse o pecado. Lembra de Naamã? Tantas aplicações que a gente fala, a lepra do pecado, a lepra do pecado. E lembra de Naamã? Ele tinha uma lepra por baixo da roupa. Estava no corpo dele, ninguém via que ele tinha lepra. E tem muitos obreiros assim, que são usados, mas tem lepra. Quem entende, diga amém. São usados, mas tem lepra. Quantas vezes nós já vimos no meio cristão, em tudo que a denominação tem. Fulano, meu Deus, mas aquele levita fez isso? Aquele obreiro, aquele pastor, aquele presbítero tão querido, ele fazia isso? Fazia. Tinha uma lepra escondidinha, uma lepra no espírito. Agora, qual é o pior do pecado que pode ter para os obreiros? Entre tantos, tem a desobediência, que é o último tópico que eu vou deixar para falar lá no final. Agora, outra lepra terrível que tem na vida de obreiros é a lepra da soberba, do orgulho. Achar que ele é melhor do que os outros. É uma lepra. Eu já tive o desprazer de, na nossa igreja, ter algumas levitas que, quando eram pessoas lá da igreja, jovens, era uma benção. Foi consagrada a levita, começou a ser levita, pirou o cabeção. Entrava na igreja, parecia que ia para um desfile de moda, cumprimentava só quem queria, porque achava que o resto não precisava ter intimidade com ela. E isso tem em muitas igrejas. Eu estou falando em termos geral, tá? Eu estou pregando aqui para os obreiros da Vila Nível, mas estou falando do contexto Igreja de Cristo na Terra. Muitas pessoas que se acham. Eu conversava com uns jovens da Wesleyana, ia ter um evento e havia um grande cantor cantar no evento deles. E eu falei, por que vocês não convidaram fulano? Ele parece ter uma boa unção. Chegaram para mim e falaram, pastor, ele tem uma boa unção. Realmente, para cantar, canta muito. Mas ele teve num lugar lá, ele é muito soberbo. Ninguém aguenta a soberba dele. Ele acha que ele é o bambambam. Hã? O obreiro, quando ele é humilde, ele reconhece quando está errado. O obreiro, quando ele é humilde, ele aceita a repreensão. Tem uma coisa tremenda. Salmo 141, verso 5 diz, repreende-me, isto será como óleo fresco sobre a minha cabeça. Escuta a revelação. Como é que é isso, pastor? Repreende-me, será como óleo fresco sobre a minha cabeça? É simples, meu irmão. Quando um obreiro ele é humilde, ele é simples diante de Deus, ele recebe uma repreensão, a tendência é que ele se torne melhor. A repreensão é para que ele se torne uma pessoa melhor. Então ele baixa a cabeça, sim senhor, eu errei, desculpe, me perdoa, eu vou consertar. Aí como ele recebe a repreensão, ele abre o coração, por causa da humildade dele, Deus derrama mais unção sobre ele. É isso que o Salmo 141 diz. Meu irmão, quanto mais humilde você for, mais óleo vai ter sobre a sua cabeça. Isso é bíblico. Quanto mais orgulhoso, soberbo, arrogante, prepotente, quanto mais você acha que as coisas acontecem por causa de você, menos óleo você tem sobre a sua cabeça. Deus usou leproso, irmão. Eu me lembro uma vez que nós estávamos 15 minutos atrasados para um culto. O presbítero que foi me buscar, eu e a minha esposa e mais uns obreiros, atrasou. Nós chegamos, eu falei, irmão, vamos aí, que estamos atrasados. O culto lá não é 7h30? Falei, vamos que já é 7h45. Fica tranquilo, pastor, que lá não começa nada enquanto eu não chegar. Eu pensei por dentro, mistério, Mirdi. Rapaz, ele falou desse jeito, com essa tonalidade de voz, do tipo assim, eu faço, eu aconteço. Tá entendendo o mistério? Meu irmão, Deus usa corvo, Deus pode usar a pessoa como corvo, pode usar uma pessoa como mula, pode usar uma pessoa como leproso. O quarto exemplo, estamos na primeira parte. Eu estou te provando por que você tem que buscar aprovação antes de ser usado. Quarto, Deus usa pessoas perturbadas. Ah, pastor, maneira, perturbada. Usa. Escuta isso. A minha esposa não pôde vir, que ela está um pouquinho doentinha. Eu tive que poupar ela. Mas a minha esposa perdeu a visão. Eu sou cego há 13 anos. A minha esposa é cega há 15 anos. Nosso namoro foi assim, amor à primeira vista. Eu olhei para ela, me apaixonei, ela olhou para mim e se apaixonou. Se você quiser ver como é minha esposa, nós temos um CD ali, chamado O Sucesso Casal. Aí lá tem a foto minha da minha esposa, dá para você dar uma olhadinha como é que ela é. Né? Agora escuta, olha para cá. Onde eu quero chegar nessa questão, né, de
de perturbação. A minha esposa, quando não era crente, ela era católica praticante. Ela não era do tipo que esquentava banco, não. Ela era caristia, um monte de coisa lá que ela cuidava da vida lá. Aí um dia ela foi no terreiro de macumba. Aí ela chegou porque ela queria uma bênção para voltar a enxergar. Ela foi no terreiro de macumba pegar uma bênção para voltar a enxergar. Ignorância, né? O povo sofre porque não conhece. O macumbeiro chegou para ela, olha para mim, que Deus usa quem quer, como quer e quando quer. Falou assim, ô moça, pegou na mão dela, que a minha esposa já não enxergava, né? Falou, olha para minha mão. Falou assim, ó, você não vai casar com esse, nem com esse e nem com esse. Você vai casar com esse. E esse daqui é o que aquele lá de cima está te dando. Agora sai daqui que você está atrapalhando os demônios manifestar. A minha esposa teve um namorado que durou um mês, mais 2 namorados que durou menos de um mês e casou com um quarto, do jeito que o macumbeiro disse. Casou com esse brotinho aqui. Quem entendeu, diga amém. Deus usou o camarada no terreiro para falar que ele ia casar com um quarto. Agora sai daqui que os demônios não estão baixando por causa de você. Agora, quer um contexto bíblico? Em casa você lê, aqui você presta atenção. Isso aqui é de arrepiar. Eu estou falando por que você não tem que se gloriar e achar que você é o bambambam. Escuta só. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 19 que o demônio vivia entrando no Saul direto. Desde o capítulo 16 até o 19 o demônio entrava no Saul direto. A história você já lembra, né? Davi tocava a harpa, o demônio soltava ele. Soltava Saul. Só que aqui o Davi tinha corrido de medo de Saul e foi para a casa dos profetas ficar com o profeta Samuel. No comecinho do capítulo 19 diz que o demônio entrou no Saul de novo. E o Saul ficava, meu irmão, coisa feia. Agora escuta que tremendo. O Saul, depois que o demônio deu uma afastadinha, o Saul falou assim, cadê Davi? Quem sabe Davi? O pessoal falou, Davi está na casa dos profetas. O Saul mandou um camarada lá, falou, vai lá e traz ele aqui pela orelha. Na hora que o camarada chega perto da casa dos profetas, diz a Bíblia, 1 Samuel capítulo 19, que o Espírito do Senhor vinha sobre aquele soldado e ele profetizava. Aí o Saul mandou o segundo, mandou o terceiro, acontecia a mesma coisa. O perturbado do Saul montou no cavalo e foi, vou buscar, vou trazer Davi. Esses caras é tudo mole, eu vou trazer Davi. Quando ele chega pertinho da casa dos profetas, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor, lá está maiúsculo, veio sobre Saul e ele começou a profetizar, chegou diante de Samuel e começou a profetizar para Samuel. Profetizando com o Espírito do Senhor. Depois ele não aguentou a unção, caiu de boca no chão e ficou lá o resto da tarde todinha. Deus usando o perturbado, mas isso não é regra, tá? Isso é exceção. Mas Deus usa, meu irmão. Eu vi um testemunho de um irmão que ele estava querendo trabalhar, mas Deus tinha fechado a porta, que era para ele poder ter uma vida transformada, que era para ele ficar só na igreja. Ele passou perto de um mendigo, acredite se você quiser, mas eu acredito, porque Deus faz coisas que o homem não entende. Ele passou perto do mendigo, o mendigo olhando comida no latão, aí o mendigo achou um pedaço de pão, aí ele passou pelo mendigo, o mendigo falou, eu não te conheço não, viu? Mas o Altíssimo mandou você voltar para trás que a porta do emprego está fechada, é para você viver só na obra. Olha que coisa maluca. E tem gente que acha que é o bambambam porque Deus usa ele. Tem gente que acha que é a menina da vez porque Deus está usando ela. Meu irmão, até perturbado, até gente que está no terreiro de macumba, Deus usa. Porque o ser usado é algo que vem de Deus para o homem, mas o ser aprovado é algo que vai do homem para Deus. Por isso que primeiro é ser aprovado, depois é ser usado. Para ser um vaso de honra, para terminar esse primeiro tópico, os outros são mais rápidos. Para ser um vaso de honra, primeiro, seja aprovado antes de ser usado. Deus usa quem quer e como quer. Segundo, o texto continua e diz assim, procura apresentar-te como obreiro aprovado sem ter do que se envergonhar. Segunda coisa que vai te fazer um vaso de honra, significa ter um bom caráter, sem ter do que se envergonhar. Tito capítulo 2, verso 8, disse Paulo a Tito, apresenta um palavreado santo e irrepreensível, para que ninguém tenha do que te questionar, do que te criticar, do que querer te parar. Eu me lembro uma vez que eu estava indo pregar na igreja de um amigo, e eu fui com ele até uma oficina. Nós fomos até uma oficina, o carro dele estava lá.
Quando nós chegamos lá, o mecânico virou para ele. Eu nunca tinha ido nessa cidade, era a primeira vez. O mecânico, ô pastorzão querido, sei o que, vem aqui me dar um abraço. Ô pessoal, esse aqui é o pastor que eu falei que conta cada piada pesada. Conta aquela aqui para eles aqui do gaúcho lá. Conta aquela do papagaio, do português. Aí o pastor ficou meio sem graça, dizendo, Xavica, não, rapaz. Ah, e esse aqui, quem que é? Esse aqui é o pastor Jorge, veio de Campo Grande. Ô pastor, tudo bem com o senhor também contou umas piadas boas? Eu falei, não, meu irmão. Aí ele cutucou e falou assim, não, esse daqui é diferente, fica quieto. Coisa verdadeira que aconteceu comigo. Meu irmão, escute, sem ter do que se envergonhar. Sem ter do que se envergonhar é visar um caráter de homem e de mulher de Deus mesmo. Sem ter do que se envergonhar é, pegou emprestado? Devolva. Pegou emprestado, devolva. Tem gente, irmão, que pega emprestado e fica enrolando, sabe para quê? Para ver se o outro que emprestou esquece, para ele pegar para ele. Isso acontece em tudo que é lugar. Infelizmente tem um monte de gente assim. Epa, pastor, mas tem gente que esquece. Como é que você consegue esquecer daquilo que não é seu? Meu irmão, pegou emprestado, devolva, porque isso chama-se caráter. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,12, cuide do seu testemunho, porque tem muita gente olhando para você. Hebreus 12,1, temos uma grande nuvem de testemunho que nos rodeia. Como é ruim o obreiro que pega um CD emprestado, um DVD e não devolve, que pega um livro emprestado e não devolve. Irmão, escreve lá no seu livro, use como se fosse seu, mas devolva que é meu. Escreve na capa do DVD, use como se fosse seu, mas devolva que é meu. Obreiro, diga obreiro aprovado. Isso é vaso de honra, meu irmão. Vaso de honra. Mas tem mais. Sem ter do que se envergonhar. Prometeu? Agora cumpra. Nem que você vai levar prejuízo. Pastor, eu prometi, mas agora eu pensei melhor, não vou poder fazer. Agora você vai fazer. Ninguém mandou você dar sua palavra. Provérbios capítulo 22, verso 1. Está claro, mais vale o bom nome do que todas as riquezas. Independente de tudo que você tem que ter, mais vale o bom nome. Antes de prometer, pensa direitinho se você vai ter condições de fazer. Lembra do que diz Lucas capítulo 14, verso 28? Qual é o homem que vai fazer uma torre e primeiro não se assenta para calcular? Será que eu vou conseguir fazer? Como é que você promete algo na emoção? Um erro de muito ser humano é prometer algo na emoção. Um irmão está contando uma pindaíba lá para um obreiro, o obreiro se compadece, fica emocionado e promete ajudar com dinheiro, com roupa, com comida, com emprego ou com qualquer outra coisa. Depois ele vai pôr a mão na consciência e ele não tem condições de fazer aquilo porque ele agiu na emoção. Só que o problema é que a outra pessoa já passou a acreditar na tua palavra. Já está até falando para as pessoas, eu vou sair da pindaíba. Por quê? Porque o obreiro fulano, a irmã fulana, falou que vai me ajudar. Aí depois agora você não pode mais ajudar e você começa a cortar a volta do irmão, o irmão fica decepcionado. Sem ter do que se envergonhar. Comprou? Pague. O problema não é que você ficou desempregado e agora está ruim para você pagar. Mas dê satisfação. Mostra para a pessoa que você não está agindo de má fé. Meu irmão, teve um rapaz que eles eram 5 anos de outra igreja e depois vieram para a nossa igreja. Aí passou 2 anos na nossa igreja. Um dia eu fui fazer uma visita para eles. E eu gosto muito de visita surpresa. Porque o pastor, quando faz visita surpresa, irmão, ele pega briga gospel, ele pega charuto gospel na casa do irmão, ele pega cerveja gospel na casa do irmão, ele pega um monte de coisa gospel na casa do irmão. Aí eu fui fazer uma visita. O pessoal não estava nem querendo sair lá fora. A hora que eu entrei, o irmão veio, rápido, entra. Falei, o que é isso, irmão? Entra, pastor, entra. Aí a mulher dele falou, sabe o que é, pastor? É que ele está devendo todo mundo aqui no bairro, já tem gente ameaçando ele de morte, e ele diz que nunca tem dinheiro, mas nunca deixa de trocar de celular, nunca tem dinheiro, mas nunca deixa de trocar de moto, nunca tem dinheiro, mas nunca deixa de comprar uma roupa nova, e o pessoal está vendo isso. Só essa semana já veio 2 falar para ele, se ele não pagar dentro de tantos dias, o cara mata ele. Pessoa que compra, não paga. Escuta o que eu vou te falar. Lá na nossa cidade, eu vou preservar o nome da igreja. Tem uma igreja das grandes lá, que 8 anos atrás o pastor comprou uma rede de um irmão. Pastor. Isso virou um escândalo lá. Comprou uma rede de um pastor, de um irmão da igreja. E o irmão era ex-presidiário e saiu e
quer consertar a vida, se converteu lá no presídio, foi para a igreja desse irmão e queria uma nova vida, foi vender rede. Se acredita que o pastor comprou uma rede, semana que vem te pago, semana que vem te pago, semana que vem te pago, o irmão falou, pastor, por favor, o senhor sabe que eu tenho família para sustentar, eu sou novo na fé, tem coisas que eu ainda não estou entendendo. Para mim, pastor, o homem de Deus tem que ser diferente. O senhor é pastor de uma das maiores igrejas aqui da região. Ô, pastor, por favor. Quer saber de uma coisa, irmão? Não vou mais te pagar. Falou na cara do, não vou mais te pagar. Eu sou teu pastor, rapaz, você tem mais é que me dar. Olha a conversa boba. Não tendo do que se envergonhar. Acredite se quiser. Teve uma reunião de obreiros naquela igreja da sede. Centenas de obreiros, tudo que é da região do estado foi para lá, era reunião geral. Esse pastor, esse irmão que estava sendo logrado na rede, hein? Acho que 60, 70 reais no máximo. Ele chegou para o obreiro, estava na porta e falou, eu quero falar com o pastor presidente. Meu amigo, não leve a mal, nós estamos em reunião, eu quero falar que tem um pastor pilantra aí que se ele não me pagar o couro vai comer, eu vou matar esse cara. Isso aí saiu no jornal, irmão. A gente estava acompanhando a história lá pelo jornal. Não, calma. Não, ele não pode te atender. Não quis deixar ele falar com o pastor, o presidente. Meu amigo, diante de Deus, sério. Acabou a reunião, ele sabia o carro do pastor que devia, ele escorou no carro. O pastor veio, despediu do pessoal, veio em direção ao carro para pegar no estacionamento. Ô pastor, e aí, vai me pagar? Não. Tirou o revólver, deu 3 tiros no peito do pastor. Caiu morto no estacionamento da igreja. Por quê? Tendo do que se envergonhar. Virou um escândalo. Uma das maiores igrejas em Campo Grande. Está lá no jornal. Pastor é morto no estacionamento porque não paga a conta de rede. Você vê que coisa impressionante? Não tendo do que se envergonhar. Pegou emprestado, devolva. Prometeu, cumpra. Comprou, pague. Agora vai indo. Olha isso aqui. Já vamos para o fim, tá? Menos de 10 minutos, 2 minutos nós terminamos. Aí diz assim, ó. Manejando bem a palavra da verdade. Não tem como manejarmos bem a palavra da verdade se não formos pela obediência. Diga obediência. Se você quer ser um vaso de honra, se você deseja mesmo ser um vaso de honra independente do seu ministério, então seja aprovado antes de ser usado. Você seja uma pessoa de um bom caráter cristão e seja obediente. Obedecer o quê, pastor? Obedecer a verdade. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça aos seus líderes que te direcionam dentro da palavra de Deus. A Wesleyana tem esse trabalho itinerante. Às vezes fica um pastor, sai, vem outro, e cada pastor que vem, ele vem com uma visão ministerial, uma visão local. Por quê? Porque o reino de Deus é revelação, o reino de Deus não é imitação. Deus sempre vai ter coisas novas para trabalhar numa igreja, sempre vai ter coisas novas para trabalhar em outra igreja, e ele vai usar o líder para isso. E o que o obreiro tem que fazer? Abraçar a visão. Ser obediente à visão. Olha o que aconteceu na minha igreja um dia. Eu cheguei para os meus obreiros e falei, pessoal, Deus me deu uma revelação que é para nós, todo último domingo do mês, que é o domingo da Santa Ceia, nós concentrarmos aqui todos os obreiros em jejum. Nós vamos estar orando das 6 ao meio-dia. Lá a gente ora muito em línguas, nós temos esse ministério de orar bastante em línguas. Nós vamos estar orando em línguas das 6 ao meio-dia. Meio-dia nós damos uma pausa, exceção somente para quem toma remédio. O restante vai estar em jejum. Quem toma remédio vai comer alguma coisa para tomar remédio. Depois 1 hora, o restante fica concentrado da 1 hora em diante, da 1 até as 4. Cada um vai trazer uma palavra para meditação, vamos assistir um vídeo, uma mensagem e vamos nos edificar. 6 horas de oração e depois 3 horas para meditação. Combinado? Combinado. Sabe o que aconteceu? Foi a revelação que Deus deu para a nossa igreja. Deus tinha me dado essa direção. Teve obreiro que começou a chiar. Porque não sei o quê, porque não sei o quê. Inventaram, cada um com a sua desculpa. Mas sabe o que aconteceu? 90% dos obreiros que não aceitaram a revelação, que se recusaram a acordar um domingo mais cedo e entrar na consagração e fazer jejum, 90% deles hoje estão todos desviados. 90% está desviado. Por quê? Porque quando eles desprezaram essa revelação, eles não desprezaram algo que eu estava fazendo na carne.
Eles desprezaram uma revelação, uma direção que Deus deu para a nossa igreja. Os outros 10% que não participavam dessas reuniões, dessas orações, ficaram fracos espirituais e até hoje são fracos espirituais. E até hoje nós temos isso na nossa igreja. Lógico que eu não estou lá, mas a igreja tem a ideia, tem a visão. Todo último domingo do mês de consagração. E quem não vai é os obreiros que mais dão trabalho. Que interessante. Eu estava preparando esses bolsos e pensando nisso. Lembrei. Os obreiros que não vão para a consagração do dia da ceia, nós chamamos de consagração do dia da ceia, são os obreiros mais problemáticos. Por quê? Porque são desobedientes à visão que Deus traz. Maneje bem a palavra da verdade. E a palavra de verdade diz para você seguir o seu líder. A palavra de Deus diz para você obedecer a palavra, obedecer o seu líder. E acompanhar essa revelação. Queridos, essa é a palavra de Deus para vocês hoje. Eu quero que vocês fiquem em pé em nome de Jesus. Olha para mim que eu estou terminando. Olha para mim. O que você tem obedecido da palavra? O que você tem obedecido da visão que Deus tem dado agora ao pastor Ataúfo, aos pastores que auxiliam ele diretamente? O que você tem obedecido desse novo momento? Porque Deus sempre nos dá algo novo. Nesse exato momento existe um berçário de estrela que a cada minuto faz uma estrela nova. Deus gosta de coisas novas. Às vezes tem algo numa igreja que está funcionando muito bem. Deus está vendo, está funcionando bem? Tá. Mas eu quero coisas mais novas ainda que vai juntar com isso que está funcionando e vai ser melhor ainda. Aí é a hora que a igreja tem que ter a mesma visão, o mesmo direcionamento, a obediência. Isso é manejar bem a palavra da verdade. A desobediência faz o obreiro cair num sono profundo. Sabia disso? Você viu Sansão? Deus falou para Sansão, não conta o seu segredo. O Sansão contou o segredo, dormiu no colo da Dalila. O Sansão dormiu tão profundo que cortaram o cabelo do camarada e ele não acordou. É mole uma boca dessa? Sono profundo porque desobedeceu. Quem desobedece, irmão, cai em sono profundo. Obreiro que desobedece já não consegue ter a mesma visão do líder da igreja. Obreira que desobedece já começa a ser atrapalho dentro da igreja. Por quê? Porque entra num sono profundo e vai atrapalhando os que querem trabalhar. Quer outro? Jonas. Deus chegou para Jonas e disse, vai até Nínive. O Jonas só desceu. Ele, em vez de subir no mapa, ele desceu no mapa, entrou no navio, desceu no porão do navio. E o que ele fez? Dormia enquanto o navio começou a chacoalhar para lá e para cá. Lá está outro, na desobediência, caindo no sono profundo. Irmão, o barco mexia para lá e para cá e o camarada dormindo. A desobediência faz a pessoa cair no sono. Obreiro desobediente não está manejando a palavra da verdade e está caindo num sono espiritual. Você sabe no que você tem obedecido como um obreiro, no que você tem abraçado de visão como um obreiro. Nós vamos agora cantar uma canção enquanto você pensa nisso que você ouviu, e depois nós vamos estar orando para que você tenha um ministério mais aprovado, mais caráter cristão, e para que você seja mais obediente do que já tem sido, em nome de Jesus. Aí você vai ser um vaso de honra. Aí você vai